reportagem? Sabe o que é reportagem? É um tipo de um texto, né, que ela tem o intuito de informar. Só que além de informar, ela também tenta, né, criar uma opinião em quem está lendo, né? Então, a reportagem, diferente da notícia, ela tem uma função social muito importante, que é de formadora de opiniões. E ela pode ser um texto tanto expositivo, quanto informativo, quanto descritivo, quanto narrativo ou opinativo. E ela pode ser tudo isso no mesmo texto, tá bom? Por que será, né? Cuidados que a gente tem que tomar para a gente não confundir quando a gente fala assim, a reportagem é um texto expositivo e informativo, ou ela, aqui nessa está tendo só a função de descritivo e narrativo, tá? Então, assim, podem ocorrer, sim, de todos estarem presentes na mesma reportagem, tá? Todos esses elementos, como pode ocorrer dela estar representando apenas uma das partes. Então, quando ela tiver como expositivo e informativo, é porque ela vai estar só expondo um determinado assunto, tá bom? Sempre com a intenção de informar alguma coisa. Então, ela vai expor algo. Quando ela tá com a função de descritivo e narrativo, ela vai estar descrevendo mais as ações e, além disso, ainda vão aparecer os personagens, o espaço, onde aconteceu, como aconteceu. Então, quando eu exponho, eu só mostro algo não tão superficial quanto a notícia, mas eu não me aprofundo tanto. Quando eu estou descrevendo, eu dou mais detalhes tanto dos personagens, ou seja, das pessoas que estavam envolvidas com a notícia, quanto das pessoas que estavam envolvidas no tempo e no espaço. E, além disso, ela também é um texto opinativo. Por quê? Quem está escrevendo, que é o repórter, ele também vai apresentar juízos de valor sobre o que está sendo falado, entendeu? Então, por exemplo, né, eu vou falar de um acidente que aconteceu. Se eu fosse fazer apenas uma notícia, eu ia falar, então, um carro bateu, sei lá, na estrada Canal do Cocaia, né? Morreu uma pessoa, por exemplo, tá? Bem simplesinho assim, só para vocês perceberem a diferença. Mas, quando eu vou transformar isso numa reportagem, eu tenho que trazer mais elementos. Então, eu vou falar assim, na noite de sexta para sábado, às, sei lá, 2 horas da manhã, um carro em alta velocidade não conseguiu fazer uma curva na estrada Canal do Cocaia, né? Levando o veículo a capotar várias vezes. Infelizmente, tiveram vítimas, né, e uma vítima fatal. Segundo a moradora, sei lá, Juliana Costa, o carro vinha em alta velocidade e o motorista não conseguiu fazer a curva, né? Então, eu estou falando um pouquinho aqui do personagem, de quem está participando, de quem está vendo, né, a história. Então, alguém está me falando, eu estou pegando um depoimento de alguém. E aí eu posso falar também, infelizmente, os jovens precisam se conscientizar, porque os jovens, né, saem para as baladas e quando retornam, vêm com alterado de álcool, né? E acaba acontecendo esses problemas, né? Então, o repórter está dando agora uma opinião, né? Que não pode beber ao dirigir, tá bom? E aí, existem algumas diferenças, tá? A gente sempre, quando fala de reportagem, nós lembramos muito da notícia, tá? E por que acontece isso? Porque apesar dos dois serem textos jornalísticos, ambos, a notícia e a reportagem, são textos diferentes, né? Eles têm uma estrutura muito parecida, porém, o texto em si é diferente. Por quê? Vamos ver quais são as diferenças, tá? A reportagem, ela tem um texto mais longo, né? E ela tem um texto mais longo no qual ela vai dar opinião e vai aparecer a assinatura do repórter. Então, o repórter fala, essa opinião é minha, Suzana Andrade, que está falando isso, tá bom? Já a notícia, ela é um texto relativamente curto e ela é impessoal. O que quer dizer impessoal? Eu não tomo partido de nenhuma das partes. Eu apenas tenho o intuito de informar alguma coisa, tá bom? Um exemplo bem básico também. Você sai na rua ou você está lá na porta da escola e está tendo uma briga, tá bom? Quando acontece isso,
Um exemplo bem simples do como chegaria uma notícia até você. A notícia seria assim: nossa, tem 2 meninas brigando lá fora, tá? Eu posso me aprofundar na notícia? Posso. Elas estão brigando por causa de namorado, tá bom? Isso é a notícia. Eu não estou falando se o namorado é legal, se não é, quem tá certo, quem tá errado. Reportagem. Vamos ver como chegaria uma reportagem com este mesmo assunto. Olha, você tá tendo uma briga ali na porta da escola, aquela menina de camiseta azul tomou o namorado daquela de camiseta roxa, tá? Até o momento a gente não sabe o nome dos personagens. Desculpa. E aí o que acontece? Elas eram muito amigas, e aquela ali, a que tomou o namorado da outra, ela frequentava a casa, né, do namorado com a amiga, né? Elas sempre iam juntas. E tá certo, ela tem que apanhar mesmo, porque a amiga traíra tem que apanhar, mas eu acho que tem que bater no cara também, e não na amiga, que não sei o quê. Então eu já estou dando opiniões, tá? Eu estou falando que a outra precisa apanhar, a outra que está errada, tá? Então, isso seria uma reportagem, tá? Então, pensa, quando a gente fala de notícia, nós estamos nos referindo a um texto jornalístico, mas um jornalismo informativo. E quando nós falarmos em jornalismo referente à reportagem, é um jornalismo opinativo, tá bom? O que acontece também de diferente, tá? Entre a notícia e a reportagem? Como a notícia ela é um texto mais superficial, ela vai te dar informações do que, onde, quando aconteceu alguma coisa, tá? Ela não é porque ela é superficial que ela não tem nenhuma informação. Ela tem todas as informações, ela vai te contar o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu. Ela vai te trazer todas essas informações. O que vai diferenciar da reportagem? A reportagem não vai me trazer isso? Vai. A reportagem vai me trazer tudo isso e, além disso, ela vai estar me dando algumas outras informações, tá? E por isso, a reportagem, ela demora mais um tempo para sair do que a notícia. A notícia aconteceu, o fato, ela já é publicada. A reportagem, não, a reportagem ela demora um tempo mais para sair, porque precisam ser colhidas outras informações na hora de criar uma reportagem, tá? Então, a gente já vai ver quais são esses detalhes que tem de diferença, mas lembra lá, a notícia, ela vai te dar todas as informações sobre o fato, mas ela só está te dando uma informação, desculpa. A notícia, ela só te dá informação. A reportagem, ela aborda o tema de uma forma mais ampla, porque a intenção, além de informar, é também fazer com que o leitor ele tenha um posicionamento crítico perante aquele fato, tá? Ele vai desenvolver uma opinião perante aquele fato. E aí, quando a gente fala em estrutura, tá? Então vamos lá. Todo texto jornalístico, tá? Notícia e reportagem, vocês sempre vão ver este formato. Ele tem um texto principal, né, um título principal, que é o que nós chamamos de manchete, ou seja, é aquilo que vai chamar a atenção do seu leitor, tá? Se eu só falar carro capota, sei lá, carro capota na avenida, talvez não chame tanta atenção. E aí eu coloque lá, jovem perde a vida em acidente automobilístico. Talvez a pessoa tenha mais vontade de ler, né? Se eu falar lá, mais um acidente na avenida tal, né? Acidente com vítimas. E aí você vai ver o que acontece. Existem, infelizmente, hoje, muitos sites em busca de cliques, né? Que eles inventam títulos, né? Então, eles são super criativos para poder criar um título, né? Por quê? Porque é através do título que ele chama leitor. Então, um tempo atrás, saiu até uma reportagem da Isis Valverde com uma declaração dela mesma no título principal, junto com o lead, né, que é como se fosse um resuminho da notícia, falando que a Isis Valverde estava com os seios de fora e falou que adorava dar, né? E aí, quando você vai ler a reportagem, ela estava
amamentando o filho, então realmente ela estava com os seios de fora porque ela estava amamentando, e a fala, eu adoro dar leite para o meu filho, eu adoro amamentar o meu filho, tá? Mas o título da reportagem foi um título muito pejorativo, foi um título que levava você entender como se ela estivesse se sensualizando, né? Mas muita gente ia ler para ver por que ela está falando desse jeito, tá? Então, a manchete ela é muito importante, mas tem que tomar cuidado para não acontecer isso. Você não pode enganar o seu leitor, você tem que fazer ele ter vontade de ler o teu conteúdo, mas ele jamais tem que ter um receio de ler o teu conteúdo, tá bom? O lead, que é o seu primeiro parágrafo ali, ele vai fazer um resuminho de tudo que vai acontecer na história, tá? Então, ele vai te apresentar quem são os personagens, onde aconteceu, o que aconteceu, de uma forma bem resumida, para depois, no corpo do texto, ele ir desenvolvendo todas as informações. Tá? Existem algumas características muito importantes quando nós falamos em criar uma reportagem, tá? Como a notícia ela é impessoal, ela só pode ser escrita em terceira pessoa. Já a reportagem, ela tanto pode ter textos em primeira quanto em terceira pessoa, tá bom? Então, o que seria um texto em primeira pessoa? Eu assumo que eu estou falando. Em terceira pessoa, eu cito o discurso de um outro, né? Que não é a pessoa que está escrevendo. Tem que ter o título, ela vai falar sobre qualquer tema, então vão aparecer temas sociais, políticos, econômicos, tá? Saúde. A linguagem da reportagem tem que ser uma linguagem simples. Não é porque ela é simples que ela vai ser cheia de erros ortográficos, tá? Não tem nada a ver. Linguagem simples é uma linguagem de fácil compreensão. Não irá ter na reportagem palavras muito rebuscadas, palavras que não são de domínio público, tá bom? Ela também tem que ser de clara, né, e dinâmica, não vai ter que ser aquele negócio cansativo, tá bom? Dentro da reportagem irão aparecer discurso direto e discurso indireto. O que seria o discurso direto? O discurso direto eu fui até o carro e verifiquei que as vítimas estavam presas nas ferragens, tá bom? Então, é o meu discurso. Eu estou falando que eu fui até lá, tá? Precisa aparecer o eu? Não. Quando cheguei no carro, vi que as vítimas estavam presas na ferragem, tá bom? Então, é um discurso meu, um discurso direto, tá? Jurandir disse que quando chegou no carro, verificou que as vítimas estavam presas nas ferragens. Então, quando eu falo fulano de tal disse que, eu estou me referindo a um discurso indireto, tá bom? Dentro da reportagem, nós encontramos também coisas objetivas, ou seja, todo mundo lê e entende da mesma forma, quanto coisas subjetivas. Cada um consegue entender de uma forma e vai depender muito do conteúdo que você tem, do que você está dominando, do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento sobre aquele assunto, do que você já leu sobre aquilo, para você poder fazer inferências. É uma situação bem simples que está acontecendo agora. Quando sai lá nas reportagens, né? Escolas do estado de São Paulo retomam as aulas a partir do dia 7 de outubro, o texto está bem claro, as escolas irão retornar, né, no dia 7 de outubro. Isso está claro, haverá um retorno de aula a partir do dia 7 de outubro. Quando você tem a frase, as escolas do estado de São Paulo retornam, né, no dia 7 de outubro, e aí, depois você continua lendo e você percebe que a reabertura irá depender de cada prefeitura, tá bom? Mas eu posso ler e entender que todas as escolas do estado de São Paulo irão retornar no dia 7 de outubro, ou eu também consigo entender que as escolas irão retornar aquelas que os prefeitos autorizarem, tá bom? Foi a grande confusão que aconteceu aqui na capital, todo mundo achava que já ia retornar, e aí o nosso prefeito pegou e prolongou um pouco mais a quarentena, tá bom? Então, lembrando lá, é uma linguagem simples, é uma linguagem clara, é uma linguagem dinâmica e nem por isso ela é uma linguagem informal, tá bom? Mas
Mas, se eu estou colhendo algumas informações, eu estou colhendo depoimentos para criar minha reportagem, ela pode aparecer uma linguagem informal ali? Pode, tá bom? Porque eu vou transcrever o discurso de alguém exatamente como a pessoa falou, tá? Então, como que eu faço isso? Eu coloco entre aspas, né? E coloco o discurso, coloco a fala que foi dita pelo meu entrevistado, tá? Pela pessoa com quem eu fiz as perguntas, né? E coloco fulano de tal que disse isso, tá bom? E aí, por fim, ou até no início mesmo, muitas vezes aparece no início, toda a reportagem, ela também vem assinada, tá bom? A pessoa que deu a sua opinião, que escreveu aquele texto, ela assina, tá bom? O que a gente consegue encontrar dentro de uma reportagem? E dentro dessa reportagem, nós teremos alguns elementos, tá? E estes elementos que irão ajudar para a gente poder compreender melhor o conteúdo, tá? Então, na reportagem, para que o conteúdo seja mais facilmente interpretado, ela vai aparecer com dados e com análises detalhadas dos fatos. Então, eu vou falar, foi no dia tal, na hora tal, era um dia chuvoso, era um dia de sol, havia muitas pessoas na rua, a rua estava deserta. Eu vou trazer detalhes para você poder compreender melhor o que estava acontecendo. Vou colher depoimentos de pessoas que estão envolvidas, tá? Não necessariamente das vítimas. Eu posso colher depoimentos de pessoas que viram aquilo. Eu posso colher depoimentos de pessoas que estão estudando sobre aquele assunto, tá? Então, por exemplo, muita reportagem saiu esse ano sobre o Covid. Não necessariamente eu posso pegar um depoimento de alguém que tenha passado pelo Covid. Eu posso pegar um depoimento de alguém que entenda sobre o Covid, de alguém que tenha visto algo sobre o Covid, de algum médico, de alguém que saiba algo ali que me acrescente a mais naquela reportagem. Muita reportagem, tá? Nunca falta, pelo menos uma imagem a reportagem traz. Quando você traz uma imagem para a sua reportagem, ela vem acompanhada com a legenda, ou seja, uma explicaçãozinha ali embaixo, sobre quem é aquela pessoa, se foi imagem de alguém, ou sobre qual lugar que foi tirado aquela foto, tá? Gráfico também, você vai colocar por que aquele gráfico, então você vai explicar gráfico de pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia, tá bom? E as entrevistas, tá bom? Lembra, depoimento seria apenas uma fala, tá? Então, eu fui lá e perguntei para fulano de tal se ele viu o acidente. Fulano de tal vai me dizer que viu. A entrevista, ela é composta por muito mais perguntas que irão discorrer, né? Que irão falar sobre aquele tema, tá bom? Então, numa mesma reportagem, pode ter só depoimentos, mas também pode ter entrevistas, tá bom? Aqui eu coloquei assim, vocês sabem quais veículos que encontramos a reportagem, né? E quando a gente fala em veículo, tá? Quando a gente está falando de um texto, falamos de veículo, em quais suportes que podem ser publicados, que a gente consegue localizar, em quais meios de comunicação que nós conseguimos ter acesso a uma reportagem. Então, ela pode ser encontrada em vários veículos, tá? Jornal, revista, internet, rádio e em vários outros locais, tá bom? A gente falar de internet, a internet é muito ampla, então nas revistas digitais, nos jornais digitais, nós conseguimos encontrar nos blogs, nos sites, tá? Então, a internet é muito ampla, né, quando se fala em locais para se encontrar. Então, por isso que a gente usa já o termo internet, para não precisar escrever em blog, jornal digital, em revista digital, em site, Instagram, YouTube. Todo local a gente consegue produzir uma entrevista, tá bom? Uma reportagem, uma entrevista, uma notícia. Todos são veículos, né, que conseguem transmitir o texto jornalístico, tá bom? Agora eu vou deixar uma atividadezinha com vocês, eu já explico a atividade, tá? Se ficar qualquer dúvida, pode falar comigo, tá bom? Tchau, tchau.